Revelado. O Caminhoneiro da Noite e a Maldição Oculta das Estradas SNISTRAS. Pedro sempre achou que a estrada tinha seus segredos, mas nos últimos dias, esses segredos se tornaram pesadelos. Monstruosos sussurros cortavam a noite nas estradas desertas de Minas Gerais, como vozes agonizantes de almas perdidas ecoando nas curvas sinuosas. O coração do caminhoneiro acelerava a cada curva, um arrepio percorria sua espinha. Ele se lembrava de Jorge, o caminhoneiro que sumira. A história não saía de sua mente, uma sombra pairando sobre seu ser. Naquela madrugada, após uma entrega frustrada, Pedro parou em um posto de gasolina decadente. O frentista, em tom casual, comentou sobre Jorge e seu desaparecimento. Aquelas palavras se fixaram como um anzol afiado em sua mente. Perguntas inquietantes começaram a martelar: o que realmente acontecia naquela estrada? Ele tentava afastar os pensamentos, mas o pânico respirava em seu pescoço. Quando voltou a dirigir, os sussurros tornaram-se mais fortes, quase um lamento coletivo. A brisa trazia um cheiro de terra molhada, e a neblina se intensificava, engolindo a visão. Em um momento de pura inquietação, avistou uma fazenda abandonada, envolta em sombras, como um convite macabro. O impulso de tangenciar o mistério o atraíra, e ele não pôde resistir. Os medos começaram a se materializar ao seu redor, como espectros de antigas tragédias. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, avançando em direção à fazenda. Ele sentiu um pressentimento crescente. Uma capela em ruínas surgiu entre as brumas. O ar se tornou pesado. Pedro se viu diante de um culto obscuro, homens e mulheres de rostos encobertos, murmúrios colidindo entre si. Escolhidos, sussurrava o vento, para aplacar a maldição. A sensação de ser um alvo se intensificou. As revelações o deixaram paralisado. Uma série de desaparecimentos tomou conta da sua mente. Caminhoneiros sumindo sem deixar vestígios. A cada entrega, a sombra do culto o espreitava. E então, a ligação com sua própria família começou a se desgastar. E se as coisas que ele conhecia não fossem tão seguras quanto pareciam? A dúvida ia corroendo seu coração. Ao voltar para casa, uma inquietação assombrou Pedro. A porta de casa estava entreaberta, um sinal que paralisou seu coração. Silêncio. Ele entrou, os nervos à flor da pele, e ouviu a voz do filho ecoando na escuridão. Papai, você não vai acreditar no que eu vi. Enquanto se aproximava, a sombra na parede parecia se mover, e um terror gelado tomou conta dele. Era a hora da verdade, e Pedro se perguntou, será que a verdadeira maldição estava mais próxima do que ele imaginava? Pedro adentrou em sua casa, o ambiente envolvido por um silêncio opressivo. O coração batia em um ritmo frenético, como se quisesse escapar do peito. As paredes, que antes lhe pareciam acolhedoras, agora estavam imbuídas de uma presença hostil. Ele caminhou, hesitante, até o quarto de seu filho, a voz da criança ressoando em sua mente como um alerta. O que ele viu? O que pode ser tão importante? Quando chegou à porta, a claridade fraca da luz do poste filtrava-se pela janela. O garoto estava em pé, olhando pela vidraça em direção à estrada. A expressão em seu rosto era uma mistura de curiosidade e terror. Sem pensar, Pedro fez a pergunta que queimava em seus lábios. O que foi, meu filho? Carlos se virou lentamente, seus olhos arregalados e cheios de confiança. Eu vi um caminhão, papai. Mas não era qualquer caminhão. Ele estava parado bem aqui, na nossa frente, e quando eu olhei, tinham pessoas, sombras. Elas não eram normais. Ele hesitou, buscando as palavras para descrever o que sentia. Elas pareciam perdidas. As palavras do menino cortaram Pedro como facas. Sua mente começou a juntar as peças, a conexão entre a estranha experiência de seu filho e os sussurros das estradas.
Carlos, você está seguro aqui? Ninguém vai te fazer mal, respondeu, tentando esconder o pânico que começava a emergir. Mas no fundo, ele sabia que não era verdade. Papai, eu ouvi o que elas disseram. Elas falavam sobre você sobre os caminhoneiros que não voltam. A voz do garoto tremia, e Pedro sentiu uma onda de desespero o esmagar. Um suor frio escorria pela sua testa. O que vamos fazer, papai? As paredes da casa pareciam estreitar-se enquanto a pressão aumentava. Ele não sabia como responder. Naquele momento, um barulho vindo do lado de fora, como um motor roncando, fez seu coração parar. Era o mesmo som dos caminhões que cruzavam as estradas às madrugadas, um som agora envolto em um novo significado terrível. Fique aqui, Carlos. Não saia por nada. Ele ordenou com urgência, enquanto corria até a porta. Estava decidido a enfrentar o que estava lá fora. O medo congregou dentro de si, misturando-se com uma adrenalina insaciável. O impulso de proteger o filho tomou conta. Ao abrir a porta, a neblina se adensava, e a noite parecia ainda mais escura. Ele poderia ver a silhueta de um caminhão parado ao final da rua, sob a luz fraca. O motor rugia, pulsando como um coração demoníaco, e figuras encapuzadas se moviam em volta, como sombras dançando. Pedro engoliu em seco, recuando um passo. A conexão estava clara. Aqueles eram os membros do culto que ele vira na fazenda. O terror o envolveu como uma corrente elétrica, e a necessidade de proteger sua família se intensificou. O que eu faço agora? Pensou. Então, ouviu um grito. Um som estridente que brilhava cortante na noite. O coração de Pedro disparou. O queixo do menino tremeu ao seu lado. Papai, o que foi isso? O silêncio foi quebrado novamente, mas agora por uma risada macabra, que ecoava como se vencessem a escuridão. Pedro sabia que estava prestes a decidir entre confrontar o desconhecido ou proteger o que ainda lhe restava de normalidade. Mas uma coisa era certa, a verdadeira batalha estava apenas começando, e as sombras das estradas já estavam à sua porta. Com um impulso irrefriável, Pedro sondou o que o esperava. Ele começou a caminhar em direção ao caminhão, a névoa envolvendo seus pés como serpentes. E algo dentro dele sussurrou: você não deveria estar aqui então. Ao longe, outra voz soou, mas não era apenas o medo que a motivava. Era a voz de Jorge, o caminhoneiro perdido, chamando por socorro. A neblina envolveu Pedro, e ao encarar esse caos, a pergunta martelava em sua mente: quem realmente estava perdido ali? O que ele não sabia era que aquele sinal seria só o começo de uma jornada perturbadora, onde cada escolha reverberaria. O culto observava, e a estrada, mais uma vez, sussurrava. Pedro sentiu o peso da noite cair sobre ele. A escuridão era quase palpável, como um manto de ira que o envolvia, enquanto a voz de Jorge ecoava em sua mente. Ajudem-me! Uma mistura de compaixão e medo o animava a ir mais adiante, mas cada passo parecia um chamado para uma armadilha. As figuras encapuzadas se moviam em um ritmo quase dançante ao redor do caminhão. Seus rostos estavam ocultos, mas Pedro poderia sentir os olhos deles fixados nele, como se quisessem devorar sua essência. O barulho do motor crescia, uma melodia do horror que o afetava profundamente. Ele hesitou, lembrando-se de Carlos dentro de casa. O pai lutava contra sua própria natureza. Deveria proteger o filho ou tentar resgatar Jorge? O pensamento de abandonar sua família estava fora de questão, mas a necessidade de descobrir o que estava acontecendo o puxava de volta para a escuridão. Papai! O grito de Carlos cortou a fim de suas reflexões. O garoto estava agora atrás da porta, com medo de tudo. A lembrança daquele olhar inocente fez Pedro tomar uma decisão. Ele gritou de volta: fique longe da porta, qualquer barulho, qualquer movimento. Mas, como um eco sinistro, a risada voltou, mais alta e mais próxima, cortando a espinha de Pedro. As figuras giravam em aquelas sombras, como se uma força invisível os mantivesse em movimento. Ele se sentiu desamparado, preso entre o amor por seu filho e a curiosidade por aquele mistério que pairava na névoa. Jorge! Ele gritou, a voz quase perdida no tumulto. Você está aí? A resposta veio na forma de um gemido abafado, e as sombras pararam,
focando a atenção em Pedro. O culto se contorceu, e a risada se transformou em algo mais sombrio, como um canto antigo. Pedro tomou coragem e deu um passo à frente, decidido a quebrar aquele transe maligno. Mas quando a brisa da noite o envolveu, ele sentiu um arrepio na nuca, como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis. O que eles querem? Pensou, a adrenalina correndo em suas veias. Ele se aproximou do caminhão, os faróis apagados, mas o motor roncando como um ser vivo. A estrutura do veículo parecia pulsar, e uma sensação de urgência tomou conta dele. A impressão de que Jorge estava em perigo iminente o impulsionou a continuar. As figuras encapuzadas estavam agora mais próximas, a neblina se adensando entre eles. Socorro! Socorro! A voz do caminhoneiro ressoou novamente, como um lamento. Pedro engoliu em seco e, sem pensar, decidiu que precisava fazer algo. Avançou mais um passo, sentindo a pressão do culto ao seu redor intensificar-se, como se estivessem grudados às paredes da casa, observando cada movimento. Quando estava a poucos metros do caminhão, uma das sombras se desprendeu do grupo. Era uma figura alta, com um capuz sombrio que ocultava completamente seu rosto. A criatura parada diante dele emanava uma energia negativa palpável, e Pedro paralisou, o pânico trancado na garganta. Você não deveria estar aqui. A voz soou como um sussurro gélido, carregada de desprezo. Pedro se sentiu como uma presa, a adrenalina pulsando em seus ouvidos. Qualquer raciocínio lógico parecia ter desaparecido. Isso não é para você. A revelação estalou em sua mente. Era um aviso, uma ameaça. O culto não era apenas uma sociedade secreta, era algo mais profundo e maligno. O que acontecia ali estava conectado a histórias esquecidas, a caminhoneiros que sumiam sem deixar rastro. Pedro percebeu que, ao adentrar naquela escuridão, poderia estar abrindo uma porta que era melhor deixar fechada. As figuras ao redor começaram a murmurar, formando um coro que ressoava com um ritmo hipnótico. A cada batida, Pedro sentia sua razão se esvaindo. Ele precisava agir, e rápido. O que ele não sabia era que as sombras tinham um plano muito mais sinistro do que ele poderia imaginar. Enquanto a neblina se aproximava ainda mais, uma figura familiar começou a emergir dos cantos obscuros da estrada. Uma luz fraca iluminou a silhueta, revelando Jorge, pálido e marcado pela angústia. Ele parecia um homem perdido no tempo, e o medo no olhar de Jorge era o último aviso que Pedro precisava. Não se aproxime! Jorge gritou, enquanto a neblina envolvia os dois, como cobras sufocantes. E então, o mundo ao redor deles pareceu desvanecer, a ressonância do culto ecoava em seu coração enquanto a estrada se tornava um labirinto sem fim, e a verdadeira essência do que estava por trás da procura de Jorge começava a se revelar, um segredo enterrado em uma maldição ancestral que poderia custar tudo. O que Pedro faria a seguir? Atraído para a escuridão, ele enfrentaria a escolha que mudaria tudo. A neblina engoliu Pedro e Jorge, formando um véu opressivo que parecia ter vida própria. Ele tentou respirar, mas o ar estava espesso, quase como se aquele manto de sombras estivesse sufocando seus gritos. A escuridão, agora tão próxima, pulsava em um ritmo aterrador, como se os próprios batimentos do culto ecoassem nas profundezas de sua mente. Você não pode ficar aqui, não pode, a voz de Jorge tremia, ecoando uma desesperança que cortava como uma lâmina. Pedro olhou para ele, seus olhos estavam vazios, incrédulos. Mas a força que cercava era mais do que apenas o medo, era um chamado sombrio. As figuras encapuzadas se aproximaram em um movimento quase hipnótico. Os murmúrios aumentaram, parecendo sincronizados com os batimentos de Pedro, e ele começou a sentir a própria corporeidade se fragmentar, como se sua garra de realidade fugisse lentamente entre os dedos. Jorge, o que eles querem? Pedro perguntou, a voz falhando. Eles querem, o que já era. Jorge informou, a expressão de horror em seu rosto revelando que o que se seguia era muito mais que um resgate. Eles não toleram a interrupção. Nesse momento, uma forma se destacou na escuridão, uma figura elevada que trouxe consigo uma aura de autoridade monstruosa. A criatura fez um gesto furioso e os murmúrios se intensificaram, formando um lamento que reverberou como um eco ancestral.
Pedro teve a sensação de que as sombras eram não apenas sombras, mas espíritos de caminhoneiros perdidos, buscando redenção em um ciclo interminável de dor. Você é um intruso, a voz da criatura ressoou, profunda e cavernosa. Por que você veio? O que você trouxe? Pedro hesitou, as palavras presas na garganta. Ele viu as faces borradas dos encapuzados, seus rostos distorcidos em expressões que combinavam dor e resignação. Eu só queria ajudar. Ele gritou, mas as palavras soaram vazias, como um aborto de esperanças. Ajuda? A risada da criatura ecoou, um som que cortou a escuridão. Ajuda é a última coisa que você pode oferecer. Você está aqui para ser sacrificados, assim como os outros, e não à volta. Os olhos de Jorge brilharam em pânico. Não, Pedro. Eles vão te levar. Ele gritou, sua voz uma combinação de desespero e amor. Então, um estalo originou-se na espessura da neblina. Pedro se virou, e o caminhão apareceu diante dele, agora com a porta aberta, como um convite tortuoso. O motorista estava dentro, mas seu corpo estava paralisado, os olhos vazios como se houvesse sido arrancado de sua própria alma. Entre! Entre logo! A voz dele clamou, ecos de terror se mesclando à animação da sombra. Pedro lutou contra a hesitação. Cada segundo que passava era um abismo crescente entre ele e sua liberdade. As figuras se agitaram impacientes, o murmúrio transformando-se em gritos estridentes. Ele começou a caminhar lentamente em direção ao caminhão, escutando os gemidos agonizantes que pareciam vir de um lugar muito longe. Por favor! A súplica de Jorge tornou-se feroz, enquanto Pedro sentia que sua própria sanidade estava sendo puxada para um vórtice sombrio. Seja forte! Não deixe que eles te dominem! Mas as sombras começaram a se fechar ao seu redor, criando uma prisão de escuridão, e Pedro sentiu que estava se tornando uma parte daquela entidade desconhecida. O ritual brandia seus braços e as vozes teciam um manto de realidade alternada. O ciclo não pode ser quebrado. Estrondos de dor e cólera preencheram seus ouvidos, e ele sentiu a força de tudo ao seu redor, um desejo desesperado de escapar e, ao mesmo tempo, a necessidade de saber a verdade. Um último grito de Jorge cortou o ar, e a escuridão prevaleceu, lançando Pedro em um abismo sem fim. Ao abrir os olhos, ele se viu no interior do caminhão, parado, com a neblina agora uma cortina fina em volta dele. O motorista estava ao lado, mas não era mais um homem, era um eco das sombras. E atrás dele, uma figura familiar se destacava no horizonte. Carlos. O coração de Pedro disparou. Carlos! O que você está fazendo aqui? A expressão de Carlos estava petrificada, e ele apontava para a estrada à frente. Papai, olha! Na escuridão, uma nova forma rastejava, um vulto colossal, com olhos que brilhavam como faróis de um carro quebrando à noite. Ele não estava sozinho. Outros caminhoneiros surgiam, suas sombras misturando-se em um desespero vibrante. A maldição tomava forma. E então, um grito de horror reverberou pela estrada. Não! Não olhe para ele! Drásticos e pesados passos se aproximavam, e o caminhão sacudia em meio à tempestade que se formava na estrada. O que realmente estava à espreita por trás das sombras começava a se revelar, e o ciclo de terror apenas começava. As vibrações do caminhão tremiam em cada poro de Pedro. Ele sentiu o desespero se afunilar em seu peito, como se estivesse preso em um tubo de concreto, incapaz de escapar. Carlos continuava a olhar em choque, os olhos arregalados, como se visse algo que apenas ele poderia ver. Papai, não! A voz dele falhou, um sussurro abafado na cacofonia que tomava conta do ambiente. A criatura que rastejava se revelou lentamente, seu corpo era uma obra grotesca de carne e sombras, como se fosse feita de gesso derretido, escorrendo ao longo da pista. Os olhos brilhantes cortavam a neblina, refletindo uma humanidade perdida. Quando Pedro olhou mais de perto, viu que suas mãos eram de caminhoneiros, mãos enrugadas e sujas, com unhas quebradas que pareciam afiadas como garras. A criatura parou, erguendo sua cabeça de forma grotesca, e ficou um instante em silêncio, examinando o interior do caminhão. Não pode ser. Pedro murmurou, uma revelação dolorosa despontando em sua mente.
Mas antes que a verdade se solidificasse, as vozes das figuras atrás dele explodiram em um grito ensurdecedor. Ele deve escolher! Ecoou a voz cavernosa, reverberando pelo caminhão e fazendo Pedro sentir como se seu coração estivesse prestes a explodir. Escolher o quê? Pedro gritou, mas a resposta não lhe foi dada. O próprio ar parecia se contrair ao seu redor, e a pressão aumentou, fazendo com que ele quisesse gritar mais uma vez. A presença opressiva da criatura crescia como uma sombra se alastrando. Então, algo estalou, e o motor do caminhão começou a falhar. Um chiado acompanhado de fumaça negra se espalhava por todo o interior. Pedro olhou desesperado para o motorista, mas ele era apenas um invólucro vazio, como um lacaio da própria escuridão. Você não pode escapar! Faça sua escolha! A voz da criatura cortou como uma faca afiada, e o pânico tomou conta de Pedro, correndo em suas veias como um veneno. Ele se virou para Carlos, o olhar de seu filho cheio de temor e confusão. Escolher o quê? Pedro repetiu, a garganta seca. A criatura se contorceu, e Pedro sentiu uma onda de dor percorrer seu corpo. Escolha entre você ou os que estão perdidos. Se você não escolher, todos nós seremos consumidos. As figuras se tornaram ainda mais frenéticas, um mar de capuzes e rostos sulcados pela dor, a neblina turbilhonando como se houvesse vida própria. Pedro piscou, seu coração batendo forte. Memórias de toda a sua vida e o impulso de proteger Carlos estavam fervilhando. Tem que haver outra maneira. Ele gritou, sua voz quase desaparecendo na confusão. Não há. Retrucou a criatura, uma labareda de raiva em forma de sombra se formando ao seu redor. Você é parte do ciclo, Pedro. Sempre foi. Sempre será. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, Pedro agarrou a mão de Carlos, buscando força em seu filho. Se existia uma saída, eles teriam que encontrá-la juntos. Mas a presença daquela entidade estava aniquilando sua vontade, e a escolha que deveria fazer estava sufocando seu ânimo. Naquele instante, algo imenso e gelado envolveu seu coração. Ele olhou pela janela do caminhão e, através da neblina, vislumbrou uma luz tênue piscando à distância. Uma saída? Ou apenas mais uma ilusão criada pelas sombras? Vamos! Gritou Pedro, puxando Carlos em direção à luz, mas as vozes começaram a se intensificar. Você não pode escapar assim! O desespero aumentava, como se a própria escuridão visse sua tentativa de fuga como uma traição. Os passos pesados e arrastados da criatura se aproximavam, e Pedro sentiu que o tempo se esgotava. Uma escolha tinha que ser feita, mas em meio ao caos, qual seria a sua opção? Se você não nos escolher, perderá tudo. A criatura vociferou. A luz no horizonte pulsava, chamando Pedro e Carlos, enquanto a escuridão ameaçava devorá-los completamente. O que era realidade? E o que era apenas mais uma armadilha dentro do ciclo eterno? As sombras gritavam junto às almas perdidas, e a escolha que se aproximava era mais do que uma decisão, era a linha entre a vida e a condenação. E então, tudo o que queria era saber, conseguiria ele escapar do que estava atrás das sombras ou acabaria se tornando parte do mesmo ciclo que a criatura prometia? Pedro e Carlos correram em direção à luz, mas a figura grotesca da criatura parecia fundir-se com a própria sombra do caminhão, uma extensão do terror que os envolvia. Cada passo que davam era um esforço sobre-humano, como se a força da escuridão oprimisse seus corpos. As vozes cresciam em um clamor, cada grito reforçando a certeza de que não estavam sozinhos, que a miséria alheia era palpável naquelas horas. Papai, eu tô com medo. Carlos implorou, sua voz quebrada pelos soluços. Eu sei, filho. Eu sei, mas precisamos continuar. Pedro respondeu, tentando manter firme a mão do garoto. Tinha que ser forte, tinha que ser o pai que ele sempre fora, mas a pressão numérica das sombras estava se tornando quase insuportável. A luz à frente pulsava, quase como um coração batendo uma promessa de esperança ou uma armadilha. Pedro não sabia, mas cada vez que olhava para trás, via a criatura com seu corpo retorcido, suas garras reluzentes. Era como se esta entidade estivesse rindo de sua fuga, como um predador que praticamente deixava sua presa escapar para desfrutar da angústia. Mais rápido, Carlos! Ele gritou,
enquanto uma dor aguda atravessava seu peito. O ar estava denso e úmido, e a cada respiração sentia a fumaça escura invadir seus pulmões. Uma tosse seca escapuliu de seus lábios, mas não havia tempo para se importar. À medida que se aproximavam da luz, parecia que a escuridão estava se fechando, formando uma barreira invisível que não deixaria que alcançassem a salvação. Escolha! A voz da criatura cortou novamente, reverberando por todo o ambiente, fazendo o chão tremer sob seus pés. O que você vai sacrificar? Você ou seu filho? Faça sua escolha. O desespero bateu forte dentro de Pedro. Como ele poderia escolher? Como ele poderia fazer isso com Carlos? Ele precisava pensar. Precisava de um plano. Sua cabeça girava em círculos, e por instantes imaginou o que o levará até aquele ponto. O que havia feito de errado? Estaria lá algum tipo de punição por seus pecados? E se a resposta fosse mais cruel do que imaginava? Nesse momento, Pedro notou que a luz parecia mudar, quase como um espelho distorcido. Dentro dela, ele viu vislumbres de rostos familiares, muitos que estiveram perdidos e nunca mais voltaram. Pessoas que amava, e uma percepção de que a luz poderia não fazer parte do escape, mas sim um elemento da maldição. Papai, eu não quero ver. Carlos implorou, cobrindo os olhos pequenos com as mãos. O coração de Pedro disparou, e em um ato instintivo, ele se agachou, puxando Carlos contra seu peito. Não olhe, filho. Nunca olhe. E naquele segundo, um grito gelado se ergueu da estrada. A criatura deu um passo à frente, com suas garras cravejadas de sangue, olhos hipnóticos fixados em Pedro. O que ele realmente estava disposto a perder? Dias passados com Carlos, os sonhos e risos que compartilharam, tudo poderia estar em risco. Escolha entre o amor ou a própria vida. Um slug sobrenatural de energia envolveu Pedro, como se a própria essência da escuridão estivesse tentando entrar em seu ser. O medo era palpável, e, por um momento, o tempo se arrastou enquanto ele lutava contra a decisão. O que seria isso? Um teste? Um deslizar no abismo? E se ele não escolhesse? O que aconteceria com Carlos? Com sua alma? Pela primeira vez na vida, Pedro sentiu que não tinha controle nenhum. Um vácuo ameaçador tomou conta do caminhão, e a luz à frente diminuiu, quase se apagando. Ele precisava rapidamente de uma solução, uma maneira de entender o que realmente estava perdido. Mal sabia ele que uma escolha estava prestes a ser feita, e a resposta poderia ser mais aterradora do que qualquer sombra. Será que eu sou o escolhido, ou serei apenas mais um perdido? Então, um último grito emergiu da escuridão, e o caminhão começou a balançar. O chão sob seus pés começou a se rachar, e um buraco negro se formou. O horizonte de luz virou um vórtice turbulento. O que Pedro e Carlos encontrariam a seguir era a verdadeira face do destino horrível que os esperava. Vamos! Filho, é agora ou nunca! Ele gritou, mas o que esperava na luz poderia ser a verdade ou a condenação. Pedro e Carlos se lançaram em direção ao vórtice, o coração pulsando em um ritmo frenético. O ar estava pesado, como se o tempo fosse um cárcere eterno. A luz, antes tentadora, agora se distorcia, girando como um redemoinho que pareceu absorver a esperança, deixando apenas terror. Papai! Carlos gritou, a voz dele um eco perdido na rugosidade do ambiente. Pedro segurou firme a mão do garoto, seus olhos fixos na luz que os atraía, um brilho que parecia chamar seus nomes. Mas conforme se aproximavam, a temperatura caía, e as sombras ao redor cresciam como serpentes, tentando agarrá-los. Segura firme, Carlos! Pedro exclamou, o desespero levando a correr mais rápido, a escuridão atrás dele engolindo o espaço entre eles. Era um impulso primitivo, a necessidade de escapar a todo custo, mas um peso crescente faziam suas pernas parecerem lide. O medo instalou-se em seu peito, e a voz da criatura sussurrava soluções tortuosas em sua mente. Você realmente ama seu filho? Prove. A voz era sedutora e arrepiante, e a cada palavra, Pedro sentia a respiração de Carlos se tornando mais pesada, como se o peso da pergunta pairasse entre eles. O que você quer de mim? Pedro gritou,
desafiando a criatura. O desespero oscilava entre sua alma e a luz à frente, que parecia pulsar com os ecos de seus medos. Era uma batalha interna, mas Pedro sabia que não podia fazer a escolha que a entidade propunha. Ele não poderia sacrificar seu filho. Só preciso recorrer ao seu medo mais profundo, a criatura disse, sua sombra se contorcendo e se expandindo junto com seu riso macabro, ecoando em um tom de prazer hedônico. Cala a boca! Pedro sentia que sua sanidade estava se esvaindo, mas as palavras não pareciam surtir efeito. Ele olhou para Carlos, cujos olhos estavam arregalados em terror, e decidiu que precisava de uma alternativa. Segurando o menino ainda mais perto, ele se colocou entre Carlos e a escuridão. Se você quer algo, então venha e pegue de mim. Não do meu filho. A afirmação escapuliu de seus lábios como um grito de desafio, e um calor repentino o envolveu, aquecendo a atmosfera fria a ponto as garras da criatura hesitaram, suas sombras repuxando-se como fumaça sobre um fogo. Então, tudo mudou. O vórtice de luz começou a tremeluzir, revelando formas distorcidas que se espalhavam em um padrão grotesco, como se os rostos de pessoas clamando por ajuda estivessem presos ali, suas expressões gritando por liberdade. Olhe! Carlos chorou. Tem pessoas lá! Pedro praticamente não podia respirar. A luz começava a emanar uma força que sentia como uma corrente elétrica, pulsando entre ele e seu filho. A criatura parou, como se de alguma forma se sentisse ameaçada. Era uma luta de forças, a luz contra as trevas, e o vértice do confronto estava visível ali, no âmago do vórtice. Vá, Carlos. O que você vê? Pedro não tinha certeza se a luz era uma salvação ou uma armadilha, mas a coragem dominou sua mente a partir do momento em que viu o medo nos olhos de seu filho. Carlos olhou, então, com um semblante perplexo. Pessoas. Papai, eu vejo eles. Eles estão pedindo socorro. A voz do menino tremia, mas havia uma determinação começando a crescer ao seu redor, como uma armadura invisível contra a escuridão. Se eles estão lá, precisamos ajudá-los. Pedro disse, sua decisão fervorosa em meio ao caos. Mas como? O dilema pesava suas pernas, e cada segundo que passava, as sombras pareciam se aproximar, mais famintas a cada movimento. Você escolhe, Pedro. A criatura rugiu, essa voz assolando tudo ao seu redor, trazendo à tona uma escolha horrenda. Vida ou morte? Sacrifício ou salvação? Os olhos de Pedro se arregalaram conforme a conexão com a luz parecia fragilizar. Ele precisava encontrar a resposta. Mas a pergunta ecoava em sua mente. Quanto ele estava disposto a lutar? O chão sob seus pés começou a desmoronar, a escuridão a engolir a luz com voracidade, e seu coração disparou. Carlos olhou para o pai, com uma esperança relutante em seus olhos. Papai, podemos salvar eles juntos. Um último olhar para aqueles rostos perdidos, gritando por liberdade, fez Pedro entender. E ele decidiu, mas o custo poderia ser maior do que jamais imaginou. Se eu não conseguir salvá-los, talvez eu precise enfrentar o inferno para acertar. Com essas palavras, ele sentiu uma onda de poder pulsar através de seu corpo, mas a que preço? Antes que pudesse se perguntar, tudo começou a escurecer. E na escuridão crescente, uma nova verdade estava prestes a ser revelada. A escuridão se espraiou como um manto pesado, engolindo Pedro e Carlos em seu abraço opressivo. O vórtice se dissipou aos poucos, deixando atrás de si apenas um eco de um sussurro perturbador. O silêncio se instaurou, mas não era um silêncio de paz. Era um silêncio que ainda humilhava de dor, o tipo inquietante que faz a pele arrepiar e o ar ficar turvo. Pai? A voz de Carlos quebrou a imobilidade do momento, mas parecia mais um lamento que uma pergunta. Pedro sentiu seu estômago revirar. Ele olhou para o filho, que agora se mostrava pequeno e vulnerável sob a escuridão que o cercava. Estou aqui, Pedro respondeu, mas sua voz quase não saiu. O medo era um vilão, um ladrão de segurança. Ele puxou Carlos para perto, seus corações batendo em sincronia, mas enunciando um ritmo de desespero. Estava decidido a lutar, mas a que custo? De repente, uma luz fraca surgiu do que parecia estar à sua frente. Pedro piscou,
tentando distinguir o que era, mas a luz parecia dançar e oscilar, como se estivesse viva. Era quente, cheia de promessas. Uma fração de esperança. Sem pensar duas vezes, ele puxou Carlos e se lançou nessa nova direção. Mas à medida que se aproximavam, Pedro começou a perceber que a luz tinha um tom de vermelho. Um vermelhão intenso, como o sangue. Seu coração acelerou novamente, e ele hesitou momentaneamente. Havia algo de muito errado. Papai, não! Carlos gritou, a voz aguda transparecendo um medo profundo. Pedro se virou para olhar nos olhos do garoto, que agora mostravam um pânico genuíno. Ele também sentiu o aperto subindo pela garganta, um instinto primal de recuar. Isso não é bom. Mas e se houver alguém lá? Pedro questionou, buscando justificar uma escolha que rapidamente se tornava perigosa. A luz vibrava, pulsava como um eco de um violão desafinado e a escuridão ao redor começou a ganhar vida própria, vozes sussurrantes chocando os ecos de uma realidade distante. Logo, as sombras começaram a se contorcer como serpentes, avançando em direção a eles. Algo se movia na escuridão. Algo que buscava a luz, ou o que dela restava. Pedro estava em um dilema. Deveria seguir em frente ou recuar? Papai, não. Eu não quero. Carlos chorou, o medo visível como uma nuvem negra em torno dele. O garoto puxou a mão do pai, mas antes que Pedro pudesse respondê-lo, uma forma luminescente emergiu das chamas vermelhas, revelando um rosto pálido e desfigurado. Era um dos tantos rostos que eles tinham visto no vórtice, agora mais próximos. Pedro mal podia acreditar nos olhos fundos e tristes que clamavam por ajuda. Aquilo era um aviso, uma advertência. Ajude-nos! A voz sussurrante vibrava, aguda e sombria, transformando-se em um grito mesquinho. Pedro, corre! Carlos berrou, puxando o pai para trás. Quando se virou, as sombras estavam mais próximas, arrastando-se enquanto seguiam seu cheiro de vida. Algo se agitava na escuridão, uma presença estava ali, a observá-los. Os rostos se transformaram em uma massa indistinta de rostos ansiosos e gritos desesperados, todos clamando por libertação. O medo se misturou com uma nova sensação, a dor da culpa. Ele queria salvar as almas perdidas, mas o que isso significaria para ele e Carlos? Seriam devorados por esse mesmo pesadelo que os envolvia, e, em um instante, o vazio tomou conta. A verdade era que as almas que imploravam por ajuda poderiam estar vinculadas à sua própria escolha. O que se sentiria ao deixá-los sofrer? Eles estavam ali, impiedosamente gritando, mas a responsabilidade pesava sobre seus ombros. O que uma vida custaria? Era difícil, tão difícil a consciência de que a escuridão o observava, esperando pacientemente. Pedro olhou para baixo, vendo Carlos com lágrimas nos olhos, mesmo em meio ao horror. Precisamos decidir, agora. A voz da criatura voltava, murmúrios ecoando suas tortuosas perguntas. Vida ou morte? Sacrifício ou salvação? A escolha se aprofunda e Pedro sabia que a próxima decisão poderia mudar tudo. E ao se preparar para escolher, sem saber o que isso implicaria, um outro lado se revelou na escuridão. Os rostos agora pareciam mais claros, algo mais se aproximava, e um medo primitivo se instalou em seu estômago. Carlos, olhe! Pedro exclamou. Algo se desenhava no horizonte. Uma figura encapuzada, flutuando entre as sombras, uma ameaça palpável ou uma esperança irremediável, e a pergunta ficou no ar, como um comercial sem fim. Quem seria essa figura e que verdade sombria ela revelaria? As sombras se aglomeravam, ondulando como serpentes famintas à espera de um banquete. A figura encapuzada flutuava com um silêncio aterrador, a presença que emanava era palpável, como uma tempestade prestes a estourar. Os olhos de Pedro buscavam no manto negro do encapuzado uma pista, uma resposta que pudesse ao menos oferecer um vislumbre de esperança. Mas o que encontraram foi comprimento, uma escuridão mais densa, como se o próprio ar estivesse prestes a ser tragado. Quem é você? Pedro gritou, a voz tremendo, carregada de uma coragem que ele mesmo não sabia de onde vinha. Carlos apertou sua mão,
enquanto olhava para a figura, o terror refletido em seu pequeno rosto. A figura hesitou por um momento, e o silêncio foi quebrado por um sussurro distante que parecia se aproximar, uma voz rouca que ecoava na escuridão. A noite guarda segredos que os homens não devem explorar. A tensão no ar quase se tornava física. Pedro sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros, e o pensamento de que suas ações poderiam afetar não só suas vidas, mas a de outras almas aprisionadas, ressoava em sua mente. A presença encapuzada começou a se mover, seus pés não tocando o solo, deslizando sobre o chão como se não obedecesse às regras do mundo físico. Eles estão atrás de você, sussurrou a figura, apontando para as sombras, os rostos se contorcendo em agonia, clamando por ajuda. Mas apenas você pode decidir quem sobreviverá e quem será consumido. Pedro sentiu um frio percorrer sua espinha. A escolha agora estava prestes a se materializar diante dele. Mas que tipo de escolha era essa? O que ele poderia sacrificar para salvar os gritos que ecoavam em seus ouvidos? E se, ao salvar uma alma, condenasse a outra? Papai, vamos embora. Carlos implorou, puxando a mão do pai com força, seus olhos cheios de medo. A única coisa que Pedro queria era correr, pegar seu filho e fugir daquela escuridão e dos rostos que clamavam por socorro. Entretanto, uma parte dele hesitava, o desejo de salvar os perdidos borbulhava em seu coração. A figura encapuzada começou a avançar, e Pedro percebeu uma aura vermelha envolvendo-a. O brilho pulsante começava a se intensificar, e com isso, a agonia dos rostos parecia ecoar de maneira mais estridente. Você não tem tempo. Eles não esperarão eternamente, advertiu a voz rouca, cercando-os. Pedro se sentiu paralisado, tomado pela incerteza. De um lado, a vida que jurou proteger, do outro, as almas famintas, presas em um ciclo de sofrimento. Ele olhou novamente para Carlos. Eu não posso deixá-lo aqui, Carlos. Eu não posso, precisamos sair. O grito do garoto foi um grito de urgência, um chamado que Pedro não podia ignorar. Então, num impulso, ele se virou e começou a correr. Cada passo que dava era como se as sombras atrás dele se contorcessem em fúria, a presença encapuzada agora voando em sua direção, mas a luz pulsante à frente parecia menor e mais inatingível a cada segundo. Carlos, rápido! Pedro praticamente gritou, segurando firme a mão do filho enquanto eles corriam, tudo em volta dele se distorcendo. As vozes se tornaram gritos imperceptíveis, e a escuridão parecia querer engoli-los de vez. A angústia era palpável. Mas antes que pudessem alcançar um lugar seguro, uma risada sombria soou, ecoando como um trovão. Você pode correr, mas nunca poderá escapar do que escolher. A voz da criatura cortou o ar, como um facão afiado. Com um último olhar, Pedro viu a figura encapuzada arrebatando sombras ao seu redor e, no meio do caos, os rostos torturados eram revelados mais uma vez, desta vez com um brilho de conhecimento. Algo dentro dele se rompeu ao perceber que cada grito não era apenas um pedido de ajuda, mas uma maldição que ele talvez não conseguisse carregar. O que faremos agora? Carlos perguntou, a voz carregada de pavor. A pergunta ecoou na mente de Pedro. Uma resposta ainda não conhecida se apresentava como uma sombra espreita, mas sua escolha ficava mais clara a cada passo apressado. Uma voz interior gritava, clamando que eles ainda tinham controle sobre o destino que estavam prestes a selar. E, sem saber, enquanto os olhos da figura encapuzada se fixavam nele, uma nova revelação se formava nas trevas. Quem são realmente os perdidos? Perguntou Pedro, em um sussurro quase imperceptível. A resposta fazia seu coração gelar. E as sombras dançaram em volta deles, rindo de uma verdade que ainda estava por vir. Pedro e Carlos correram pela estrada, a luz à frente pulsando como um farol de esperança. As sombras atrás deles se aglomeravam, cada vez mais ameaçadoras, um mar de desespero querendo puxá-los de volta para a escuridão. A risada sombria ecoava no ar, e a sensação de estarem sendo devorados pela própria noite se intensificou. Papai! Eu tô com medo! Carlos gritava, sua voz estridente cortava a neblina pesada. Pedro apertou a mão do filho com força, a adrenalina fervilhando em suas veias. Ele precisava se concentrar, precisava encontrar um jeito de escapar daquela armadilha sangrenta. Quando se aproximaram da luz, algo ficou claro.
Aquela não era apenas uma luz de redenção. Era um portal, uma passagem atormentada pelas almas que clamavam por socorro. A figura encapuzada flutuava atrás deles, seus olhos vazios refletindo o horror que viviam. Corra, Carlos! Rápido! Pedro gritou, a determinação tornando-se uma nova força alimentadora. Eu não quero ir, papai! O garoto hesitou, e em uma fração de segundo, Pedro viu a vida se apagar nos olhos do menino. Ele não poderia permitir isso. Não podia deixar que as sombras levassem seu filho, não depois de tudo pelo que haviam passado. Olhe para mim, Carlos. Prometa que você nunca vai olhar para trás. Pedro gritou. O garoto balançou a cabeça, ainda apertando a mão do pai, enquanto a luz se tornava mais intensa. Era quase como se a luz estivesse viva, respondendo à sua coragem. Mais, então, a figura encapuzada levantou a mão, e o manto escuro ao seu redor se contorcia, como se estivesse chamando os perdidos para a escuridão. A escolha é sua, Pedro. Você sabe o que precisa fazer. Sua voz ecoou, caindo como um peso no estômago do pai. Pedro olhou para a luz novamente. Ele poderia se sacrificar, poderia abrir mão de tudo para salvar Carlos, mas a ideia de perder o menino enviou um frio cortante pela coluna. O que ele estava disposto a perder? Não. Isso acaba aqui. Pedro decidiu com firmeza, o peso da responsabilidade pôs finalmente em seus ombros. Ele sabia que precisava encarar a verdade. As almas ali, aquelas que haviam sido tragadas pela escuridão, eram parte da história dele, e cada uma delas trazia consigo um pedaço de culpa que ele não poderia ignorar. O que você quer de mim? Ele gritou para a figura, com uma força renovada. O vento uivou, e ele sentiu que o tempo estava correndo para o fim. As sombras giraram em torno de Carlos, como serpentes famintas. Você quer que eu escolha? Então, vou escolher salvar todos. Um silêncio profundo caiu sobre a estrada, e as figuras em torno dele estavam paralisadas, observando com olhos aguardantes, como se o próprio céu tivesse parado para ouvir. Pedro sentiu a energia à sua volta mudar, algo poderoso começou a se acumular nos músculos da realidade. A luz piscava em resposta à sua determinação, enquanto as sombras hesitavam. Carlos olhou para o pai, com um misto de terror e esperança. Papai, o que você está fazendo? O garoto questionou, o medo ainda muito presente. Estou buscando uma resposta, meu filho. Eu vou acabar com esse ciclo. Nós não somos parte disso. Pedro declarou, com uma clareza que ressoava tão firme quanto os martelos do destino. Ele deu um passo à frente, totalmente em frente à luz, e gritou, eu aceito o sacrifício. Aceito a dor. Onde quer que essas almas estejam, eu irei por elas. E então, tudo mudou. A luz se expandiu, inundando o caminho antes coberto de sombras, e as almas perdidas começaram a emergir. Os rostos que uma vez clamaram por ajuda agora mostraram-se em uma paz silenciosa. Eram os caminhoneiros desaparecidos, lembranças de um passado esquecido que finalmente encontrou origem. Cada um deles olhou para Pedro com gratidão, e algo na atmosfera começou a se aquecer. Você não está sozinho, uma voz suave ecoou, não da figura encapuzada, mas das almas libertadas. Você sempre esteve lutando aqui, e agora você se tornou parte da nossa história. O chão sob os pés de Pedro começou a transformar-se, a estrada se moldando em um novo caminho, correções sendo feitas à tortura que afundara suas almas em um ciclo sem fim. Carlos olhou para o pai com um semblante confuso, mas cheio de adoração. Papai, nós vamos sair? Eles estão se indo? Acredito que sim, filhão, Pedro respondeu, os olhos brilhando com lágrimas de alívio. As figuras, agora quase invisíveis, começaram a se dissipar na luz que crescia a cada miniatura de esperança. Nós transcendemos, e você se tornou a ponte. O ciclo será quebrado, um dos caminhoneiros disse, acenando com a cabeça. O que você fez foi maleável, e com isso, encontramos a paz. A figura encapuzada desapareceu em um grito que ressoou com a dor de um destino final. As sombras se desvaneciam, como uma névoa revelada pelo nascer do sol, e a estrada, agora livre, parecia pulsar com novas possibilidades. Juntos, Pedro e Carlos se viraram para a luz,
pulsando no horizonte, afogados em uma aura de liberdade. Seguiram em frente. A jornada deles ainda não tinha acabado, mas agora, juntos e sem as correntes do medo, estavam prontos para enfrentar qualquer estrada. Se você chegou até aqui, isso significa que você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, e comente suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão impactante. Só para quem é verdadeiro fã de terror.